abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, como que vocês estão? Está tudo? Está bem? Que maravilha de Deus saber que tudo está bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live esta noite. Tenho alguns recados importantes antes de entrarmos dentro deste tema. O primeiro recado importante é que amanhã nós estaremos reunidos presencialmente aqui no Sarapuí. No nosso município, o governador não decretou, o prefeito não decretou nenhuma medida restritiva. Vamos continuar observando as medidas sanitárias. Nos últimos dias, o nosso espaço tem recebido muita gente, tem voltado a encher e a gente às vezes perde o controle. Amanhã nós vamos tomar medidas mais duras. Nós vamos liberar apenas 40% da nossa ocupação. Vamos ter os espaços 1 metro, como decide as medidas sanitárias. Os irmãos devem vir de máscaras e usar álcool em gel. Vamos fazer isto. Vamos procurar nos enquadrar naquilo em que os médicos, pelo menos aqui as recomendações sanitárias exigem, para não cairmos no tropeço de ser desobediente às autoridades constituídas. Não temos medo da doença, mas não podemos ignorar que o perigo existe. A nossa confiança está em Deus. Eu acredito que eu estou blindado pela graça de Cristo, mas eu não posso usar desta blindagem para desobedecer aos órgãos competentes desse país e nesse município. Portanto, se você tem o desejo de estar conosco amanhã, venha. Se sabe que vai chegar tarde, não venha, porque o espaço estará reduzido para, pelo menos, se eu não me engano, tem que saber com os irmãos lá que organizam lá o espaço, 40 lugares. Mais do que isso, será liberado apenas mais 10 lugares em pé. Não vamos abrir exceção. Em breve, tudo isso passa e as nossas atividades voltarão ao normal. Gratos pela compreensão. Capite? Benevere birimbau. Bom, um outro assunto que eu tenho para comentar com os senhores é que o nosso irmão Elson Jesus, Ministério Graça e Verdade lá da Bahia, com canal no YouTube, você digita Elson Jesus MGV. Acabou agora à tarde de colocar um vídeo onde nós crescemos numa maturidade. Não perca, sair daqui, você vai lá no canal e assista. O Elson de Jesus trouxe um argumento, eu não sei muito bem de onde parte essas coisas, de onde as pessoas vão se perdendo no meio da sua caminhada e vai falando coisas que vão perdendo a coerência e ao invés de trazer edificação, traz perturbação. É o que nós chamamos de falácia ou sofisma. Parece que é uma verdade, mas não há respaldo. Quando você procura mais um pouco, ele não tem respaldo. Deixe-me nesse argumento que eu vou discorrer com vocês. Nós não andamos em opinião de homens. Essa coisa de eu não concordo, mas não é bíblico. Eu não concordo, mas não tem no Evangelho. Eu não aceito, mas não tem respaldo, nem na Bíblia, nem fora dela. Isto deve ficar lá no sistema. Isto é o que nós corremos a vida inteira. Homens ditando o seu achismo. Aquilo que eles acham, como eles não gostam, e eles então dizem, eu não concordo com isso. Você não concordar é uma coisa, e você provar que é errado é uma outra coisa. E nós não podemos mais cair nisto. Eu não estou aqui dizendo para você o que eu acho ou o que eu não acho. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui, os pregadores
que tem esta vocação, não está aqui para dizer o que eu concordo e o que eu não concordo. Isto são opiniões pessoais. Eu só devo dizer aquilo que eu tenho certeza e comprovar por meio do meu entendimento. Fora disto, é uma opinião particular. Não deve ser inserido como pregação do evangelho. É falácia, é um sofisma, é um pensamento pessoal que, embora pareça correto, mas é aquilo fruto daquilo que a pessoa acha, discorda ou concorda. Pois bem, o tema abordado pelo nosso irmão Elcio dizia o seguinte: as cartas de Paulo não servem para nós no dia de hoje? Eu disse, que argumento interessante. Será que existe alguém que tem este pensamento de dizer que as doutrinas de Paulo não é para os dias de hoje? Porque esta é uma manobra sistemática. Porque o sistema não pega as doutrinas de Paulo. Será que é por causa disso? Então, o que é que de Paulo serve e de Paulo não serve? Nós já temos apresentado tudo sobre isso. Nós temos falado que em Paulo não há tudo revelação, algumas coisas era o que ele citava da lei. Em Paulo há o contexto local, o contexto histórico, contextual, a ação verbal. Ora, mas dizer que em Paulo não tem mais doutrina para o século XXI, o que é que se usa então para pregar? Eu anotei aqui, as cartas não têm doutrina para a igreja do século XXI? A graça estava limitada somente até os dias de Paulo? Ora, se as epístolas de Paulo, como doutrina, não serve para nós, o que é que se utiliza então para confrontar o sistema? Eu escrevi aqui também, não são as epístolas de Paulo aonde diz que o pecado foi aniquilado? Hebreus 9, 26. Ora, se o pecado, deixa eu botar aqui o tema dessa noite, se o pecado foi aniquilado, isto não é uma doutrina? Sim, porque doutrina quer dizer um ensinamento. Como é que eu ensino a alguém que está no sistema que o pecado foi aniquilado? Aonde é que eu vou recorrer sobre esta argumentação? Aonde tem alguma coisa aqui no século XXI aonde eu posso dizer a uma pessoa, o pecado foi aniquilado? Aí a pessoa diz, me mostra. Aí você vai lá em Hebreus 9, 26, a pessoa não pode, se é doutrina de Paulo não se aplica a nós. Isso aqui é uma falácia. Por quê? Doutrina é um ensinamento, sim ou não? E o que é que Paulo ensinou aos hebreus? Que o pecado foi aniquilado. Como é que eu posso confrontar um sistema religioso que ainda diz que a pessoa é pecadora? Usando Hebreus 9, 26. Ora, se isso não é uma doutrina para hoje, então o sistema vai prevalecer, porque eu não posso usar a doutrina de Paulo para explicar algo que cobriu Paulo, o primeiro século, o segundo, o terceiro e 2021. As doutrinas de Paulo são para a igreja, é o evangelho eterno. O que não serve de Paulo é a colocação circunstancial, verbal, presencial, o costume, o contexto histórico. Isso não serve para nós. Paulo usava avental, eu não vou usar o avental. Paulo entrou no templo, eu não vou entrar no templo. Paulo rapou a cabeça, eu não vou rapar a cabeça. Agora, Paulo trouxe a doutrina, que quer dizer um ensinamento que não tem nada a ver com usos e costumes dos dias de Paulo. Ora, como é que eu posso, como pregador da graça de Deus, centenas e centenas de pessoas me assistindo, influenciar as pessoas neste erro? Eu vou acabar me fermentando. Ah, e quando o sistema bater de frente comigo? E quando o pastor sistemático vier na minha direção? Eu vou apresentar ele o quê? Como argumentação daquilo que eu conheço do Evangelho. Se as epístolas de Paulo não servem, não é para nós. Correto? Correto? Então olha a armadilha e o calabouço, olha o buraco que eu entro. Se as doutrinas de Paulo não são para a igreja do século XXI,
Quando um pastor falar para alguém, você tem pecado, eu não posso usar as doutrinas de Paulo dizendo que o pecado foi aniquilado. Por quê? Porque isso não serve como doutrina para o século XXI. Você entende que você fica, às vezes, dando ouvido, se fermentando, e, às vezes, lá pelas tantas, alguém pega você no contrapé? Ora, meu amado, olha o que disse Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou quem? Os Gálatas. E nós estamos presos? Então nós não estamos libertos? Porque o verbo nos aqui diz respeito aos Gálatas, mas essa liberdade não foi apenas aos Gálatas, ela é transcendental, ela é para todos aqueles que estão em Cristo dos séculos dos séculos dos séculos. Você entende? Por quê? Porque quando eu for falar para alguém assim, você sabia que foi para a liberdade que Cristo te libertou? Aí alguém vai dizer assim, aonde está escrito isso? Em Gálatas. Mas isso não é para nós. Você é escravo sim. Você entende? Então, isso aqui diz respeito aos Gálatas e diz o efeito da libertação produzido por Cristo, diz para todos os que estão em Cristo, a não ser que essa pessoa não esteja em Cristo. É isso que o Elson Jesus colocou hoje de uma forma, mas numa aula que eu vou te dizer, eu compartilhei lá no Facebook, compartilhei com os meus contatos, porque essas coisas precisam ficar claras. Porque o cara pega aqui um telefone, grava aqui, ele vai falando algumas coisas, talvez até por ciúme, por inveja, ou às vezes porque quer um ibope, vai falando umas coisas desconexas, às vezes para atacar alguém, para ferir alguém. Abençoado, deixa de deixar claro aqui, os nossos canhões não são contra quem prega a graça, está enganado, abençoado. Os nossos canhões estão voltados para esses caras que estão fazendo fogueira santa. Vocês estão perdendo o foco. Vocês estão querendo atacar quem está enfrentando esses caras. Nossos canhões é contra esses caras aí que estão comprando fazenda, aí, tomando dízimo das pessoas, fazendo campanha, vendendo feijão. O nosso canhão, os pregadores da graça, tem como canhão esses camaradas. Agora as pessoas veem um canal crescer, o cara com 100 e poucos mil, começa no espírito de competição, de inveja, tá entendendo? Mandando letrinha, conversa fiada. Tá vendo, meu amado, que isso aqui não dá certo? Todo o reino dividido contra si mesmo. Não é melhor cada um ficar na sua esfera de ação, seguir o propósito que é pregar contra o sistema, do que ficar trazendo confusão na mente das pessoas? Está vendo que nós vamos bombardear, nós vamos partir para cima, porque não condiz com uma realidade daqueles que pregam a graça de Deus? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quem pregou isso? Paulo. Paulo está trazendo um ensinamento acerca de quê? Da liberdade que Cristo fez sobre os irmãos dos primeiros séculos. Essa liberdade está restrita apenas ao ano 70? Ou eu também não posso usar isso aqui para dizer que os irmãos estão libertos? Se só foi aquele povo que foi liberto, todos nós então não fomos libertos por Cristo. Por favor, faça-me o favor. Então, o que é que Paulo usava para argumentação nos seus dias na fundação da igreja? O antigo pacto. O que é que nós usamos hoje para contestar os ensinos que está aí no sistema religioso? As epístolas de Paulo. O que é que nós aprendemos? Que não devemos usar o contexto histórico, respeitar a ação verbal. Nós nunca fomos pecadores. Pecadores eram os judeus. Mas não por isso o efeito daquele madeiro não quer dizer que atingiu a mim e a você. Já falamos sobre isso no efeito bilateral do sangue de Jesus. Muito cuidado com o que você ouve, com o que você sabe, porque às vezes certas teorias, certas filosofias acabam inchando o teu achismo. Como um abençoado que me disse, em graça não existe contribuição. Eu disse, me mostra. Ah, porque quem falou isso foi Paulo. Ora, se Paulo falou de contribuição, se Paulo recebeu contribuição, se os filipenses contribuíram para Paulo, é errado alguém contribuir? Mostra-me um versículo. Não, mas não tem. Se não tem, como é que você está dizendo que é errado? Então, isto é um teu achismo, que em graça não vale, porque nós já corremos disso. Nós já corremos do sistema, o sistema que é cheio de achismo.
O sistema que é cheio de opinião própria. Ouça, graça não é opinião própria. Graça é opinião definida do evangelho em nós e que ninguém tira. Entende? Este era o meu segundo assunto a ser colocado. Vamos então ao nosso tema. Judas. Não, como é que é aí? Tá passando aí para mim? Diz para mim. Até me esqueci aqui. Vendendo Cristo. A síndrome de Judas. Todos conhecem a história de Judas, que na verdade era uma profecia de Gênesis 3,15, em que este feriria o calcanhar e o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Todo mundo sabe que a serpente era uma metáfora. A serpente era Judas, não era serpente animal. Tanto era uma metáfora que ninguém viu na cruz Jesus esmagar uma serpente, nem na cruz, nem do decorrer dos seus dias. A serpente era astúcia, enganosa, assim como era de Adão, esta astúcia também estava em Judas. Judas estava levantado, foi levantado até como um apóstolo para ter a proximidade, exatamente para atrair Jesus. Judas, na sua oração em João capítulo 17, Jesus diz claramente que ninguém havia se perdido exceto o filho da perdição, profetizado em Gênesis 3,15. Deus jamais colocaria Pedro, apesar de ser tempestuoso, para atrair Jesus. Quem tinha que traí-lo era o filho da perdição. O filho da perdição estava e está exatamente para cumprir o lado esquerdo da coisa. Judas foi colocado, Pedro não poderia trair. Então Judas, segundo a tradição, era tesoureiro, era um homem formado em economia, nunca havia sido repreendido. Judas nunca tinha uma atitude colérica. Judas não era nervoso, áspero, mas Judas tinha uma personalidade que corroía a ele mesmo. Ele agia silenciosamente lá dentro, apesar de estar sempre em volta, tomando conta do dinheiro, apesar de estar com um dos maiores mestres num colegiado apostólico, fazendo parte dos rudimentos da lei, da celebração da Páscoa, apesar de dormir, andar com os apóstolos, apesar de ter sido escolhido o apóstolo, Jesus mesmo disse: eu não escolhi vocês 12, mas um de vocês é um adversário, tem uma ideia contrária, é um traidor, é um diabo. Apesar de tudo isto, de estar ali, ele não pertencia àquele grupo, espiritualmente falando. Ele era oco, ele era vazio, ele era maquinal. O que ele tratava era de coisas terrenas. E quando teve a sua oportunidade, quando teve que entrar em cena, ele então cumpriu o propósito para aquilo em que foi levantado: trair. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Após a venda, entra-se o golpe então na cabeça da serpente. A sua consciência foi golpeada. Ali estava o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, dizendo então que este lhe trairia, feria o calcanhar, mas o filho da mulher, Jesus, lhe feriria a cabeça. E a consciência começou a doer e ele disse consigo mesmo: traí o sangue inocente. Ali estava sendo esmagada a cabeça da serpente. Só houve até hoje uma mudança geográfica. Só houve mudança de silhueta, porque até hoje eles continuam vendendo Jesus por cargos, por causa de salário, por causa de benefícios. Jesus é vendido com rosa, água, copo d'água depois de oração.
Jesus é vendido nas fogueiras bambas. Jesus é vendido como um objeto, uma moeda de troca, por conta de salários. Homens que não têm dignidade, sabem que o que estão pregando não tem nada a ver com o evangelho. Como disse o nosso irmão Negão lá, como ele disse aqui, tocador de berimbau lá na Bahia, são cúmplices do engano. Não servem a Cristo, servem a homens. Não foram chamados para defender a causa do reino. São cúmplices da síndrome de Judas. Estão aí. Mais de 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos se passaram, e os Judas estão aí, em nome de Deus, vendendo a Jesus por conta de benefícios. Fizeram do sagrado encargo de pregar o evangelho uma profissão rentável, vivem disto e abrem os seus alçapões 7, 9, meio-dia, 3, 5, 7 e 9 horas. Tem de tudo. Tem o culto do amor, o culto dos desempregados, a unção dos dizimistas, o coquetel do amor. Tem o Réveillon com Jesus. Está chegando agora a Páscoa. Jesus agora vai virar sabe, vamos fazer aqui uma cantata de Páscoa, o sacrifício, e todo mundo na rua levantando os ramos de oliveira, as folhinhas, domingo de ramos, e ele se transforma então nesta peça teatral, aonde os Judas do século 21 vai enchendo as suas sacolas. Só que há um povo da graça de Deus que está aí confundindo, deixando eles em pânico e desesperado. E nós estamos agora com o evangelho da graça de Deus golpeando a mente deles. Assim como a mente de Judas foi golpeada logo depois que vendeu a Jesus, ele disse: eu traí sangue inocente. E com a mente golpeada, ele enfia-lhe uma corda no pescoço e morre. Assim, esta corda poderosa, metaforicamente falando do evangelho da graça de Deus, está no pescoço desses Judas que vendem, que maltratam o corpo de Cristo, que expõem ao ridículo, que cobra um pedágio alienado, que vende entrada nos céus, que empurra a goela abaixo um alimento estragado, com uma roupagem que, ao invés de ser uma roupa de uma virgem pura, mas vestem os seus membros com uma roupa ensanguentada, roupa com sangue do Cristo ressuscitado. Se é que poderia haver sangue no Cristo ressuscitado, mas sangram a consciência dos incautos, com os seus sangues, com o suor derramado, com o sacrifício dos incautos, fazendo-os pagar um preço que já foi pago, dizendo que são pecadores quando Cristo aniquilou o pecado, dizendo que eles podem ir para o inferno, quando todos vão mesmo, porque inferno é a sepultura, trazendo pragas inimagináveis, trazendo condenação, trazendo ira, se justifica com palavras de maledicência, porque as suas palavras não saem da boca de quem prega a graça, uma palavra temperada com sal. Nós estamos debaixo do grande desafio, no século 21, de fazer notório a libertação deste povo que ainda não conheceram o seu direito em Cristo. A princesa Isabel, já disse eu em alguns vídeos, libertou o escravo. O mundo entendeu, apesar de ainda haver trabalho como escravo. Cristo libertou o seu povo, libertou os irmãos na primeira era cristã, os que viviam antes da cruz e os que viviam sobre o jugo atrasado da lei, os senhores feudais, todas essas turmas escravizadas sem motivo algum, porque a lei já não tem mais domínio para os que estão debaixo da graça. Disse Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 14,
Apesar de alguns dizerem que isso não é uma doutrina para nós, então se todos nós não estamos debaixo da graça, porque foi Paulo que pregou isso, estamos debaixo de quê? A grande verdade é que nós temos que tirar, através da pregação do evangelho, cada um no seu quadrado. Não importa se você tem 100 mil seguidores, se você tem 10 mil, se você tem um só. O nosso objetivo não é a quantidade de pessoas no seu canal. O nosso objetivo é a quantidade de pessoas que devem sair do sistema, vendo este canal ou não, vendo do Elcio Jesus ou não, vendo do Messias Souza ou não, não importa quem eles vão ver, mas que eles vejam Cristo resplandecendo na sua vida, que eles vejam a cada dia esta graça maravilhosa crescendo, que cada dia aumente-se o número de pessoas que saem desse sistema. O sistema não pode prevalecer, porque nós não somos uma igreja de Cristo rachada, um contra o outro contra o outro. Nós somos unidos e vamos lutar para que a nossa união permaneça, porque quem tem que se enforcar são os Judas do século 21, que vende, que corrompe, que troca a Cristo por causa de seus salários, suas posições, por causa de status e de títulos. E nada disso nos enche os olhos, porque foi exatamente isso que nós largamos. Nós tivemos tudo isso por perda, por estrumes, por estercos. O que nós queremos agora, de fato e de verdade, é levar esta palavra que aqueceu o nosso coração a cada um que se encontra o nosso caminho. É isso que eu tenho proposto neste canal. Eu tenho proposto que cada um pregue a sua maneira. O canhão não tem que ser virado a Geraldo. O canhão é contra o sistema religioso. Eu estou vendo muita gente preocupado com o Geraldo. Estão esquecendo o homem do chapéu, estão esquecendo o cara do truque, estão esquecendo lá o lobo voraz, estão esquecendo o homem da fogueira bamba, porque os canhões estão mudando de direção. Não, são os Judas do século 21. Disse, vou repetir aqui nesse canal, se uma pessoa pegar uma caneta e der a um pastor lá da Polônia, eu não tenho nada a ver com isso. Se o pastor lá da Polônia está ficando rico, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver como pregador do evangelho é se o pastor da Polônia falar para esse irmão da caneta, se você não me dar essa caneta, Deus vai soltar a mão. Eu entro com o evangelho aqui e digo, não, isto não. Se aquele pastor lá da Polônia estiver ficando rico, cobrando dízimo, fazendo campanha, eu entro aqui. Eu não tenho nada a ver se ele ficar rico, trabalhando, ou se as pessoas dão saco de dinheiro para ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Dar o que é seu não é proibido. Você dá o que você quiser. Se você quiser dar 10 cestas básicas para o necessitado, problema seu. Se você quiser dar 10 mil euros para o cara lá na rua, problema é seu. O que nós somos contra é que o Judas diga a você, se você não me der 10 mil euros, tu vai perder a salvação. Isto nós lutamos, mas com todas as forças possíveis. Porque eles estão vendendo a Cristo por troca de salário, por troca de carro, por troca de casa, e é nosso dever, como alguém que traz uma influência espiritual, que traz um conhecimento doutrinário, dizer a você que você não é escravo de homens, que você é livre e que você não pode ser cúmplice desta vendilhagem, desse espírito de meretrício, aonde se vende Cristo todos os dias, em forma de vela, de sal, de fita, de copo d'água depois da oração, destes rituais macabros, desta mandinga, deste toma lá da cá. É contra isto que nós lutamos veemente e vamos continuar até que o Pai recolha o nosso espírito e a nossa carne tombe. E mesmo assim, nós teremos um gozo muito maior, sabendo-se então que cumpriu o propósito de Deus nas nossas vidas. Bem, amanhã temos louvor ao vivo no Graça Sem Retoque,
às 10h20, transmissão ao vivo de uma palavra extraordinariamente maravilhosa. Amanhã é o pregador, aquele que a palavra é aquecida no seu coração para que você receba uma energia com foco, determinação e ousadia para vencer mais uma semana que promete de bênçãos sem limites sobre a sua vida. É isso que eu desejo, é isso que eu espero que você tenha. Um fim de semana maravilhoso e amanhã estaremos juntos, se o Pai assim determinar. Assim é, melhor noite, eleitos. Graça e paz.